Amém. Vamos para a palavra de Deus? Ninguém quer ir para a palavra de Deus, irmão? Vocês querem continuar nos avisos? Eu continuo, tem um bocado de aviso aqui. Vamos lá, irmãos. Salmo 138. Obrigado, irmão Célio. Fico muito feliz, irmãos, dos comentários, né, que domingo foi um culto muito abençoado. Deus usou muito o diácono Aleph. E eu estava até brincando, foi com a irmã Valda, né? Irmãos, o Josué só vai aparecer se o Moisés sair de cena, né? É por isso que é necessário, quem quer formar líderes, o líder às vezes sai de cena, para que outros venham se desenvolver. O verdadeiro líder, irmãos, ele é conhecido na sua ausência. Se há pessoas que já podem substituí-lo. Porque o líder que se ausenta e ninguém pode substituir, isso não é líder. Amém? Então, o verdadeiro líder, irmãos, é quando ele se ausenta, a igreja vê a qualidade dos outros líderes que tem para substituir aquele líder. Ele não faz falta na igreja, né? Apesar que minha irmã disse que tem esse respeito pela gente, mas é isso que a gente espera. Porque essa é a minha visão, de que os líderes sejam formados e que possam, irmãos, colocar a igreja do Senhor aí, né? Não depende somente de uma pessoa. Salmo 138, quem achou? Vamos ler a partir do versículo 1. Diz assim a palavra do Senhor: Render-te-ei graças, Senhor, de todo o meu coração, na presença dos poderosos, te cantarei louvores. Prostrar-me-ei para o teu santo templo, e louvarei o teu nome por causa da tua misericórdia e da tua verdade. Pois magnificaste acima de tudo o teu nome e a tua palavra. No dia em que eu clamei, tu me acudiste e alentaste a força de minha alma. Render-te-ão graças, ó Senhor, todos os reis da terra, quando ouvirem as palavras da tua boca. E cantarão os caminhos do Senhor, pois grande é a glória do Senhor. O Senhor é excelso, contudo, atenta para os humildes. Os soberbos, ele os conhece de longe. Se ando em meio à tribulação, tu me refazes a vida. Estendes a mão contra a ira dos meus inimigos, e a tua destra me salva. O que a mim me concerne, o Senhor levará a bom termo. A tua misericórdia, ó Senhor, dura para sempre. Não desampares as obras das tuas mãos. Amém, meus irmãos? Aqui tem uma versão um pouco diferente da minha, mas no decorrer da mensagem a gente vai vendo a diferença. Meus queridos e amados irmãos, a nossa vida, irmãos, ela depende muito da visão que a gente tem da vida. E a grande diferença, irmãos, que nós que conhecemos a palavra de Deus e conhecemos Jesus, é isso que faz a gente ter uma visão diferente da vida. Porque a Bíblia, irmãos, ela nos ensina que a partir do momento que a gente crê nesse evangelho salvador, crê no sacrifício de Jesus na cruz, a Bíblia diz, irmãos, que a partir do momento que a gente crê do nosso coração e confessa com a nossa boca que crê no sacrifício de Jesus, a Bíblia diz que passa a habitar em nós o Espírito Santo de Deus. Esse Espírito Santo de Deus é que transforma e molda o homem. Nós, por nós mesmos, irmão, nós não conseguimos mudar. Quantos aqui, eu tiro por mim, porque eu bebia, eu era um fumante inveterado, e muitas vezes tentei deixar de fumar, tentei deixar de beber e não consegui. Mas a partir do momento que eu recebi Jesus, que esse Espírito Santo de Deus veio habitar em mim, aí, irmãos, ele muda
a minha visão, ele muda os meus sentimentos, ele vai mudando, irmãos, ele vai mudando dentro do nosso ser. Aquilo que precisa ser mudado para ser em conformidade àquilo que Deus quer de nós. Nós somos, irmãos, constituídos de um corpo, esse corpo físico, que um dia vai voltar para o pó. Nós temos uma alma e nós temos um espírito dentro de nós. A alma, irmãos, ela é a sede do nosso sentimento. É na nossa alma que carrega toda o nosso histórico de vida, as emoções, as lembranças. É na alma que fica a alegria, a ira. É na alma, irmãos, que expressa os sentimentos. O Espírito que está em nós é aquilo que nos liga novamente a Deus. É por isso que o homem, antes de receber Jesus, ele vive pela sua alma, pela sua vontade, pelo seu querer, pelas suas emoções. Mas a partir do momento que nós conhecemos Jesus, esse Espírito que estava morto em nós, ele passa a ter vida. E esse Espírito que passa a ter vida, junto com o Espírito Santo de Deus, começa a mudar a nossa alma. Por isso que aquele que antes tinha na sua alma, era irado, aquele que qualquer coisinha explodia, e agora você vê que é uma pessoa calma, é porque a sua alma está sendo moldada pelo Espírito Santo de Deus, amém? E queridos, é isso que vai mudar o nosso estilo de vida. Porque agora, irmãos, nós não temos mais a visão que nós tínhamos antes da vida. Qual era a minha visão de antes da vida, irmãos? Era que para mim ser feliz, eu tinha que estar numa mesa de bebida, com alguns amigos, ouvindo música. Para mim isso era ser feliz. Mas a partir do momento que eu recebi Jesus, eu creio, irmãos, que felicidade é muito mais do que isso, irmãos. É muito mais do que isso. É por isso, irmãos, que a gente vê um apóstolo Paulo dizendo que estava sendo perseguido, estava passando lutas, mas ele diz, olha, por mais que o meu exterior se corrompa, o meu interior se renova dia após dia. Por quê? Porque ele tem uma nova visão do mundo. É por isso que a gente vê o apóstolo Paulo dentro de uma cadeia, preso, e ele disse, alegrai-vos, outra vez vos digo, alegrai-vos no Senhor. É porque agora nós temos uma nova visão de vida, irmãos. E quando nós, irmãos, passamos pelo filtro do Espírito Santo de Deus, a gente olha para a vida de uma maneira diferente. E é por isso, meus queridos e amados irmãos, que nós, que conhecemos a palavra, nós não estamos isentos de passar lutas e dificuldades, batalhas. Todos nós passamos. Cada um aqui passa uma luta diferente. A diferença vai ser que nós vamos ver essa batalha, esta luta, pelo filtro do Espírito Santo de Deus. E aí nós vamos ver de maneira diferente. Nós não vamos querer resolver como as pessoas que não têm Deus querem resolver as coisas. As pessoas que não têm Deus, irmãos, querem resolver as coisas de que maneira? Tirando a sua vida, enchendo de bebida, agredindo. Mas nós não. Nós temos uma nova visão da vida. Amém, meus queridos? Quando a gente olha para esse Salmo 138, irmãos, é um salmo de Davi, e quando a gente olha para a vida de Davi, ninguém passou mais lutas nessa vida do que Davi, que foi perseguido, que morou em caverna, morou em deserto, ele, por várias vezes, tentaram tirar a sua vida. Era alguém, irmãos, que passava lutas, não lutas como eu e você passa, mas lutas verdadeiras, com a espada na mão, a qualquer momento podendo ser morto, mas ele, irmãos, ele tinha uma visão que eu e você devemos ter de Deus, porque ele era alguém que tinha intimidade com Deus, e aí ele escreve esse salmo, irmãos, e quando a gente começa a ler esse salmo, a gente vai tirando lições, e a gente vai vendo que é alguém que tem uma visão diferenciada, e que eu e você devemos ter essa visão diante da vida. Ele começa dizendo, irmãos, aqui, no Salmo 138, versículo 1, ele começa expressando a sua gratidão a Deus. Como eu disse, Davi passava muitas lutas. A gente não pode, irmãos, ter aquela visão de agradecer a Deus só quando tudo vai bem. Não. A pessoa, irmãos, que tem um olhar diferente da vida, ela é uma pessoa grata em todos os momentos. É fácil? Não.
É fácil quando tudo não vai bem, quando tem lutas, batalha, você ser grato a Deus? É não, irmãos. Mas nós precisamos mudar isso dentro de nós. Amém? Davi, irmãos, eu não sei bem qual era a posição que ele estava nesse momento, das batalhas que ele travava, mas eu vejo alguém aqui extremamente grato ao Senhor. Ele expressa sua gratidão com um coração sincero e alegre. Ele diz o que no versículo 1? Eu vou ler aqui na minha versão. Eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração, na presença, aí diz o quê? Na presença de quê? Dos poderosos. Aqui diz dos deuses, mas na realidade, esses deuses aqui podem ser os líderes da época ou poderia ser os deuses pagãos, né? Ele está dizendo que na presença dos poderosos te cantarei louvores. Ele, irmãos, ele começa, irmãos, declarando a sua confiança no Senhor. Ele está agradecendo a Deus, irmãos, porque ele crê que esse Deus é um Deus fiel e ele cumpre as suas promessas na vida daquele que crê. Amém? Você crê nessa maneira também, irmãos? Ele agradece a Deus, irmãos, por seu amor e fidelidade e também por responder às orações. Ele continua dizendo, irmão, no versículo 2, inclinar-me-ei para o teu santo templo e louvarei o teu nome pela tua benignidade e pela tua verdade, pois engrandeceste a tua palavra acima de todo o teu nome. Aí no versículo 3 ele diz o quê? No dia em que eu clamei, me escutastes, alentaste-me, fortalecendo a minha alma. Então, irmãos, quando a gente vê Davi dizer assim, no versículo 1, eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração, ele está aqui, irmãos, não é alguém que tem um louvor superficial. Quando ele diz de todo o coração, irmãos, é de toda a verdade mesmo, é de todo o coração, é de todo o ser, não é aquele agradecimento superficial, não. Ele está dizendo aqui, irmãos, que ele louva o Senhor de todo o ser dele. É uma resposta sincera, irmãos. É uma resposta sincera. E quando a gente vê, irmãos, no versículo seguinte, que ele diz que, o versículo 1 ainda, na presença dos poderosos, a ti cantarei louvores. Ele aqui, irmãos, está dizendo que ele reconhece diante de todas as autoridades que existem, que não há um Deus maior ou não há ninguém nessa vida que seja mais importante do que a gente prestar adoração e louvor do que a Deus. Então é na presença dos poderosos, irmãos, que ele vai cantar louvor. É na presença, irmãos, daqueles que podem se sentir o maior nesta terra, que a gente reconhece que há um Deus grandioso, há um Deus poderoso, que não há ninguém maior do que Ele, irmão, nesta terra, e a Ele nós prestamos honras e glórias e louvores. Amém, igreja? O que ele está querendo dizer, irmãos, aqui é verdadeiramente, de todo o coração, ele prestar essa honra ao Senhor, seu Deus. E isso, irmãos, é uma visão que todos nós devemos ter. Não sei se tem alguém aqui que chegou passando dificuldade, lutas, mas eu vou dizer uma coisa para você, pela minha experiência, se você tem passado uma luta, uma dificuldade, faça um exercício espiritual de fé, aonde você estiver com a sua luta, a sua dificuldade, começa a glorificar a Deus e começa a louvar a Deus para outras pessoas, dizer, olha, meu Deus, Ele é poderoso, o meu Deus, Ele está comigo, eu confio no meu Deus. 50%, eu garanto, da sua luta já está vencida quando você tem essa postura. Quando você tem essa postura, irmãos, porque é uma postura de fé. Olha só o que diz 2 Crônicas, capítulo 5, versículo 13. Olha só o que diz a Bíblia. Ele diz assim, não deixem de expressar sua gratidão a Deus, pois Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Então não deixe de expressar a sua gratidão a Deus. Amém?
No final desta ministração, quando eu encerrar aqui, viu, Marcelo? Quando eu encerrar, eu vou passar aqui um vídeo de 8 minutos. Aquele testemunho que eu falei que ia trazer para os irmãos. Tá certo? Então, meus irmãos, o fato do salmista aqui expressar a sua gratidão publicamente para que todos ouvissem o seu cântico, demonstra, irmãos, a importância de nós compartilharmos para as outras pessoas a nossa experiência com Deus e a nossa fé, a nossa gratidão a Deus e a nossa fé, para que as pessoas, irmãos, que estão ao nosso redor possam conhecer que há um Deus verdadeiramente fiel e que nós somos gratos por esse Deus fiel que está cuidando das nossas vidas. E aí, queridos, é o que a palavra de Deus diz também no Salmo 118, versículo 1, que diz: deem graças ao Senhor, porque Ele é bom, e o seu amor dura para sempre. E quando a gente tem essa visão da vida, irmãos, de começar a agradecer a Deus, mesmo passando essa luta que nós passamos, as coisas começam a mudar, porque a gratidão a Deus atrai a benevolência de Deus, a gratidão a Deus atrai as bênçãos de Deus, a gratidão a Deus, irmãos, atrai mais e mais de Deus nas nossas vidas, porque pelo contrário, quando começa a murmurar, irmãos, aí Deus se afasta, irmãos, porque quando nós murmuramos, reclamamos, nós estamos dizendo para Deus que nós não confiamos nele, é isso. A nossa murmuração está dizendo para Deus que nós não confiamos nele, é isso. Os irmãos se lembram quando o povo estava no deserto, irmão, começou a murmurar de Deus, murmurando dos líderes de Deus. Aí Deus, irmãos, começou a mandar vir serpentes, irmãos, cobras, e as cobras começavam a picar o povo no meio do deserto, e começou a morrer gente. Aí Moisés foi interceder pelo povo, aí Deus disse o seguinte: olha, construa uma grande serpente de bronze, para que o povo, ao olhar para ela, seja curado, porque aí o povo vai ver que eles estão morrendo por causa da murmuração dele. Por quê, irmãos? Porque quando a gente levanta a murmuração para Deus, irmãos, as serpentes vêm nos picar, irmãos. Vem tudo que não presta, irmão. Porque quando a gente murmura nessa vida, irmãos, a gente está dizendo para Deus, o povo estava sendo mantido no deserto, o povo estava sendo sustentado no deserto, mas o povo estava murmurando contra Deus, murmurando, e murmuração atrai mais coisas ruins, irmãos. Aí vem as serpentes. Ah, minha vida está assim, está assado, pastor. Talvez você está atraindo muita serpente para lhe picar. Comece a olhar para o autor e consumador da tua fé. Comece a agradecer a Deus. Senhor, não sei porque eu estou passando essa luta, não sei porque eu estou passando essa provação, Deus, mas eu sei que o Senhor está no controle de todas as coisas. Amém? A gente vê aqui no versículo 1 ao versículo 3, irmãos, que o salmista expressa a sua gratidão a Deus. Ele está consciente, irmãos, de que não há ninguém como Deus, e que somente Deus é digno de honra, louvor e adoração, tá certo? Ele diz o quê? Em Deuteronômio 32:6 diz o seguinte: Ele é o seu Pai e o Deus que dá vida, Ele é o Redentor e o Todo-Poderoso, tá certo? Agora preste bem atenção, irmãos, preste bem atenção. Deus é o Todo-Poderoso, amém ou não amém? Amém? Mas no versículo 2 ele diz o seguinte: inclinar-me-ei para o teu santo templo e louvarei o teu nome pela tua benignidade e pela tua verdade, pois engrandeceste a tua palavra acima de todo nome. Aqui, irmãos, ele está falando sobre o fundamento da gente estar na palavra, porque Deus engrandeceu a sua palavra. Aqui ele está dizendo, irmãos, preste bem atenção, irmãos, ele está dizendo, irmãos, que a palavra de Deus é fundamental e é central na obra de Deus. É por isso, irmãos, que nós insistimos tanto aqui com relação à palavra de Deus, para a gente ficar na palavra de Deus, para a gente estudar a palavra de Deus, porque é a palavra de Deus, irmãos, que é a fonte de todo o conhecimento e revelação sobre Deus, de quem Ele é e o que Ele faz. A gente sabe pela palavra de Deus.
Quem é Deus? Eu conheço pela palavra de Deus. O que é que ele pode fazer? O que é que ele faz? Eu conheço pela palavra de Deus. Então aqui tem toda a revelação de quem é Deus. E é sobre esta palavra, irmãos, que ele está falando aqui, que o Senhor engrandeceste a tua palavra acima de todo o teu nome. A palavra de Deus, ela é grandiosa, irmãos. Ela é a fonte do conhecimento. E aí, irmãos, a gente quando conhece a palavra de Deus, a gente vê que também Deus é fiel em cumprir a sua palavra e as suas promessas. Amém? O salmista, irmãos, ele é firme, irmão, porque ele conhece e pode confiar plenamente em Deus, porque ele cumpre o que promete. Então a gente tem fé em Deus, a gente confia em Deus, porque a gente vê na palavra de Deus que tudo que Deus tem falado tem se cumprido, e porque tudo que Deus já falou se cumpriu e está se cumprindo. E é por isso que a gente confia nesse Deus, porque a palavra dele não mente. Amém, irmãos? E aí, irmãos, do versículo 3 ao versículo 5, vamos ler? Olha só, vamos lá, toda a igreja lendo comigo, versículo 3 ao versículo 5. No dia em que e alentaste e cantarão aleluias, amém, irmãos? E aí, queridos e amados irmãos, aqui a gente vê algo maravilhoso. Volto para o versículo 3, a gente vê, irmãos, que o salmista está dizendo, irmãos, que no dia em que ele clamou, o que foi que aconteceu? Deus acudiu, irmãos. Nós, irmãos, temos uma visão diferenciada do mundo, porque nós sabemos que temos um Deus que cuida de nós, e a gente sabe, irmãos, que a oração, ela é poderosa, e é por isso que a gente ora, é por isso que a gente clama a Deus, é por isso que a gente se ajoelha, é por isso que a gente se une em oração, irmãos, porque a gente sabe, irmãos, por toda a sua palavra, que a oração é poderosa. E aí, irmãos, eu vou para um texto que não fui eu que ensinei, não foi o pastor Carlinho que ensinou, mas foi o próprio Jesus Cristo. E quando Jesus fala, a gente tem que puxar as orelhas e escutar. Amém ou não amém? É Jesus, não é um discípulo, é Jesus. Mateus 7, do versículo 7 ao versículo 8, o Senhor Jesus é quem fala. Por que a gente deve orar, como o salmista diz, que clamou e foi ouvido? Em Mateus capítulo 7, ele diz o seguinte, o Senhor Jesus: pedi e dá-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate vai se abrir. Quem foi que ensinou isso aí, irmãos? Jesus. Jesus, ele está dizendo, irmãos, que se, queridos e amados irmãos, nós fizermos a nossa oração a Deus e pedirmos, ele está dizendo, irmãos, que Deus vai ouvir e responde. Agora vejam bem, irmãos, ele continua, Jesus, e compara, olha o que Jesus faz, ele vai comparar Deus como o Pai que nós conhecemos nessa terra. E ele continua, versículo 9. Para que nós possamos ter uma compreensão melhor, ele vai dizer: ou qual dentre vós é o homem, que se porventura o filho lhe pedir pão, você vai dar pedra? Ou se lhe pedir um peixe, você vai dar uma cobra? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará boas coisas aos que lhe pedirem. Quem foi que ensinou isso aqui, irmãos? Jesus. Jesus está dizendo, irmãos, que se nós que somos pais nessa terra somos maus, a gente só dá o que é bom para os nossos filhos, quanto mais Deus não vai dar coisas boas para aqueles que pedirem.
Ele, irmãos, aqui, irmãos, ele está dizendo que Deus é bom, irmãos, para ouvir a oração dos seus filhos. É por isso, irmãos, que não precisa de igrejas que a gente vê ensinando, coloque Deus contra a parede. Colocar Deus contra a parede? Não precisa não, irmãos, ele é bom, ele tem prazer em ouvir a nossa oração. A gente vê igrejas, irmãos, ensinando as pessoas exigirem de Deus, botar Deus contra a parede. Não precisa, irmãos. Foi ontem ou foi antes de ontem, eu estava lá, parece uma coisa assim, parece que Deus gosta de me mostrar mesmo, sabe? Às vezes eu não vejo televisão aberta, mas às vezes quando eu vou entrar na programação do YouTube, alguma coisa, aí está no canal lá, geralmente é o 13, aí tem umas igrejas, né? Aí eu vou botar e eu fico ouvindo. Aí parece que fica só esperando eu prestar atenção, sabe? Aí eu vendo um testemunho de uma pessoa lá, a pessoa dizendo o seguinte, ela disse, o testemunho dela foi o seguinte, ela disse, aqui é diferente, porque não adianta eu ir para uma igreja, dar o dízimo, dar a oferta e não ver acontecer. Aqui eu dou o dízimo, dou a oferta, mas eu vejo acontecer. Está comprando, é pagando para ver acontecer? Não é esse Deus que eu conheço, irmãos. Quer dizer que eu tenho que dar o dízimo e a oferta para me ver acontecer o que eu quero? Não é assim, irmãos. Não é assim. A gente dá o dízimo e a oferta porque a gente tem consciência que a obra de Deus somos nós que mantemos. Não é porque Deus vai fazer isso ou aquilo que eu quero. Logicamente que a gente, sendo fiel a Deus, tem que ser fiel a Deus em tudo, inclusive nosso dízimo e a nossa oferta. Agora, irmãos, as pessoas têm essa visão, irmãos, de que podem obrigar Deus a fazer A, B ou C. Não, irmão. Ele faz as coisas por nós porque Ele é bom, porque a sua misericórdia é grandiosa, porque Ele quer, da maneira que Ele quer, e dentro da vontade dEle, é o que eu vou falar aqui agora, irmãos. Se nós, pai terreno, nós sabemos dar boas coisas para nossos filhos, Deus também Ele quer dar boas coisas para nós. Mas as boas coisas para nós, irmãos, nem sempre é aquilo que nós queremos. É como se eu tiver um filho pequeno, se ele me pedir uma faca, eu não vou dar, porque não é bom para ele. Deus da mesma maneira. Deus da mesma maneira. Ele dá coisas boas para nós, mas conforme a sua sapiência, tudo que Ele sabe, conhece e que nós precisamos. Amém, irmãos? E aí, queridos, no versículo 3, o salmista, presta bem atenção, ó, o salmista, pode voltar para lá, ele dá boas coisas conforme a sua vontade. No dia em que clamei, tu me acudiste. O salmista estava clamando ao Senhor num momento, irmãos, de luta, de necessidade, de angústia, e aí nós podemos ver, irmãos, que nós devemos buscar a Deus em todos os momentos, não só quando tudo vai bem, mas também no momento de angústia, no momento de luta, no momento de dificuldade, porque às vezes, irmãos, a gente parece que só quer buscar a Deus, para agradecer a Deus, quando tudo vai bem, quando as contas estão pagas, quando tem saúde, quando a família vai bem, quando não tem nenhuma tribulação, aí eu vou para a igreja, para agradecer a Deus, mas se eu estou passando luta, se tem uma peleja, se tem uma dificuldade, aí eu não vou para a igreja para agradecer a Deus. Não, irmãos, o salmista, irmão, foi no momento que ele estava passando luta, que ele clamou, irmãos, e aí o Senhor acudiu ele, o Senhor alentou a força dele, da alma dele, o Senhor veio com a providência. É assim, irmãos, é em todo momento, no momento de que tudo vai bem, mas no momento de necessidade a gente tem que clamar ao Senhor, a gente tem que estar na presença do Senhor, a gente tem que levar para Deus as nossas necessidades, para que Ele possa intervir nas nossas vidas. Amém? Deus está atento às nossas necessidades. Ele sabe o que nós passamos, mas nós precisamos clamar a Ele. E aí o salmista diz, irmãos, que Deus não só acudiu a ele, mas Deus fortaleceu ele. Deus deu sustentação a ele.
Deus deu força a ele. E às vezes, irmão, o que a gente quer de Deus, além de vencer as lutas, o que a gente quer de Deus é fortalecimento para passar diante das lutas, amém? Versículos 5 ao 7, irmãos, o salmista, já estou quase concluindo, que eu vou passar aqui um vídeo para vocês. O salmista, ele reconhece que Deus é soberano e poderoso para sustentar ele e livrar ele dos seus inimigos. E cantarão os caminhos do Senhor, pois grande é a glória do Senhor. O Senhor é excelso, ou seja, é grandioso. Contudo, olha, aquilo que eu sempre oro, às vezes aqui, né, irmãos? Apesar de Deus ser tão grande, Ele se importa conosco, que somos tão pequeninos. Está aqui, ó. O Senhor é excelso, é grandioso. Contudo, Ele atenta para os humildes. Os soberbos Ele conhece de longe. Versículo 7. Se ando em meio à tribulação, Tu me refazes a vida. Estendes a mão contra a ira dos meus inimigos, a Tua destra me salva. Aqui a gente está vendo um Deus, irmãos, que Ele nos protege, que Ele nos dá livramento, que Ele nos guarda, que Ele é a nossa fortaleza no meio da adversidade, que Ele é a nossa segurança. É como diz em Naum, capítulo 1, versículo 7, o Senhor é bom, um refúgio em tempo de angústia, Ele protege os que nele confiam. Tem alguém que confia em Deus? Deus nos protege, irmão, Deus nos guarda, Deus nos livra de todo o mal, irmãos, amém? Então, o salmista reconhece tudo isso, irmãos, o salmista reconhece tudo isso, que Deus é bom, que Deus deve ser adorado, que Deus é poderoso, que Deus é grandioso, tudo isso ele reconhece. E ele encerra, irmãos, no versículo 8, dizendo o seguinte, e é a confiança que nós devemos ter, eu e você: o que a mim me concerne, o Senhor levará a bom termo a tua misericórdia, ó Senhor, dura para sempre, não desampares as obras das tuas mãos. Deixa eu ler a minha versão aqui, que diz assim, irmãos: o Senhor aperfeiçoará o que me concerne, a tua benignidade, ó Senhor, é para sempre, não desampare as obras das tuas mãos. O que ele está querendo dizer aqui, irmãos, é que a boa obra que ele começou em nós, ele vai concluir. É isso que ele está querendo dizer. O que ele começou na minha vida e na sua vida, Deus vai concluir. Deus tem plano para cada um de nós. Amém? Então, o salmista, irmãos, ele expressa confiança em Deus e sua fidelidade. Ele acredita que aquilo que Deus começou na sua vida, Ele vai concluir. É o que eu acredito também, irmãos. Eu acredito que Deus nunca vai nos abandonar. Deus não nos deixa jamais. Aquilo que Ele colocou no seu coração como promessa, Ele vai concluir. Talvez tenha se passado muito tempo desde que Deus te prometeu alguma coisa, e você talvez já está esquecendo, mas Deus não esquece, irmãos. Deus não abandona de maneira nenhuma as nossas vidas. Ele vai concluir tudo o que Ele tem prometido a nós. E para concluir, irmãos, eu só quero voltar ao versículo 1 para dizer que nós devemos louvar a Deus de todo o nosso coração, independente daquilo que a gente esteja passando. Se nós tivermos essa visão, irmãos, de cristãos, de que nós não estamos ausentes de passar lutas, de passar dificuldade nesse mundo, de passar tribulações, nós não estamos livres disso, irmão. Mas tem um mais de Deus. Há um Deus grandioso, um Deus poderoso, um Deus que se importa com os humildes, um Deus que ouve oração, um Deus que guarda, que livra. Então, irmãos, a gente tem uma visão da vida diferente. Eu estou passando essa luta, estou passando essa dificuldade, essa peleja, mas eu tenho um Deus que tem cuidado da minha vida, e isso faz toda a diferença nas nossas vidas, amém? Porque, irmãos, aplauda Jesus. Isso faz toda a diferença nas nossas vidas, irmãos, porque quando a gente crê que há um Deus que cuida de nós,
embora a gente possa passar a pior luta, a gente vai continuar firme no Senhor.